Fala, senhor do segundo ano. Ô, Binho, olha só, tô ficando mal acostumado, eu preciso de uma revisão para minha prova. Precisa, né? Minha terapia que se dane. Quer uma revisão? De olho na tela. Considere o processo representado pela transformação reversível equacionada abaixo. A2, B2, equilíbrio 2AB. Variação de entalpia maior que zero. Inicialmente foram colocados em um frasco com um volume de 10 litros, 1 mol de cada um dos reagentes. Após atingir o equilíbrio a uma determinada temperatura T, verificou-se experimentalmente que a concentração da espécie AB era de 0,1 mol por litro. São feitas as seguintes afirmações a respeito do processo acima descrito. 1. A constante Kc para esse processo, calculada a uma dada temperatura T, é 4. 2. A concentração da espécie A2 no equilíbrio é de 0,05 mol por litro. 3. Um aumento de temperatura faria com que o equilíbrio do processo fosse colocado no sentido da reação direta. Então, senhores do segundo ano, já percebeu aí que você vai ter que calcular o Kc a partir de um quadro de equilíbrio, porque o texto fala que você inicialmente colocou... Substantivos é bom aí na hora da prova, tá? Inicialmente, colocou, inseriu, então já é quadro de equilíbrio. Outra dica, tem outros exercícios no canal em relação ao quadro de equilíbrio, já procura por aí, tá? Já começa a acostumar, por quê? Vai cair na sua prova e pode ter certeza que você precisa acertar. Então, bem, vamos de novo. Inicialmente, blá blá blá, aquela coisa toda já ser quadro de equilíbrio. Uma das alternativas pede para você calcular o Kc a partir do quadro de equilíbrio, tá aqui atrás de mim. Uma das alternativas pede para você ver o deslocamento de equilíbrio a partir da temperatura. E também pede a concentração de uma das espécies a partir do quadro de equilíbrio. Eita, bem, então preciso verificar isso tudo. Tem que verificar um por um. Então, a primeira coisa que eu vou te mostrar é deslocamento de equilíbrio, que também já está no canal, tá? Mas um dos fatores que o texto pede é a temperatura. Então, deslocamento de equilíbrio, temperatura. Lembrando que a temperatura é o único fator que muda a constante de equilíbrio. Que altera a constante de equilíbrio é a temperatura. Nenhum dos outros fatores, concentração, pressão, pode esquecer, não altera a constante. Quem altera a constante é a temperatura. Então, Binho, temperatura. Quando você aumenta a temperatura, desloca para o lado endotérmico. Faz sentido, tá, senhores? Tem que saber o que é endotérmico e exotérmico. Qual lado? Se é o sentido direto ou inverso. Eu vou te mostrar na questão. Então, de novo, aumentei a temperatura, desloca para o lado endotérmico. Tem que saber isso a partir da variação de entalpia que a questão te forneceu. Diminuir a temperatura, desloca para o lado exotérmico, de acordo com aquilo que você tem de variação de entalpia. Estamos conversados? Beleza, Binho. Primeira coisa, a questão pede para você calcular o Kc. Ah, Binho, eu não lembro. Então, de olho na tela. A constante Kc para esse processo calculada a uma dada temperatura, T é 4. Binho, como é que eu faço isso? Quadro de equilíbrio. E o quadro de equilíbrio ele é bem fácil. Você tem o seguinte, primeiro, uma equação, obviamente muito balanceada, porque a questão te forneceu, e você tem que ter sempre no quadro de equilíbrio inicial, aquilo que você tem inicialmente, o texto fala isso, já vou voltar no texto, então você tem inicialmente, durante e o equilíbrio. Ah, bem, mas por que o durante? É bem simples. Quando você coloca um fármaco na boca, um comprimido para dor de cabeça, inicialmente você coloca ele na boca para começar a reagir. Aí durante o processo, para até fazer o efeito, você tem ou o consumo ou a produção. Na verdade, os dois acontecem simultaneamente, porque é equilíbrio químico, é velocidade química. Tudo bem que um pode ser maior que o outro, mas chegou no equilíbrio, a velocidade é a mesma. Sacou a ideia? Isso é lá conceito de equilíbrio químico. Mas vamos de novo, Binho. Ele vai ter que ser consumido para produzir o efeito. Cara, não tem mistério, olha só. O comprimido tem que ser consumido para produzir o efeito. Beleza? Por isso que tem a parte do durante. Ok, bem, até atingir o equilíbrio. E lembrando que no equilíbrio, as concentrações são constantes, senhores. Não tem que mudar. De novo, vou repetir, tá? Quando você chega no equilíbrio, as concentrações são constantes. Ah, bem, mas de novo, eu não entendi como é que é quadro de equilíbrio. Olha para o texto. Inicialmente foram colocados em um frasco com volume de 10 litros, 1 mol de cada um dos reagentes. Quadro de equilíbrio sempre tem essa palavra inicialmente. Se não tem, tem os sinônimos. Adicionou, colocou, inseriu. Mas se tem inicialmente, amigo, te ajuda muito. Por que, Binho? Inicialmente eu coloquei 1 mol de A2, o texto fala isso, e 1 mol de B2. Ele fala das duas espécies. Ah, Binho, mas olha só, não falou inicialmente de AB. Cara, para um pouquinho agora. Você acabou de colocar o comprimido na boca. Já espera o efeito?
O produto é o efeito que você espera. De novo, a produção é o efeito que você espera. Já espera o efeito? Não faz sentido nenhum. Então, bem, vamos de novo, olha só. 1 mol foi colocado do consumo de A2, o texto fala isso, e 1 mol de B2. O produto vai ser sempre zero na linha inicial. Sempre. Porque você não tem nada no início. Ok? Beleza, Binho. Tá, Binho, mas olha só. Agora o que eu faço? Você vai fazer a mesma coisa que eu estou falando agora. Colocou o comprimido na boca, você vai esperar fazer o efeito. Só que durante isso tem uma reação. Uma reação de consumo desse comprimido até fazer o efeito. Isso que eu estou falando agora é extremamente importante. Porque a linha do durante vai precisar disso. Só que tem que tomar um cuidado. Quando você atingir o equilíbrio, que o texto fala isso, bem, não fala. Olha para a tela. Após atingir o equilíbrio, a uma determinada temperatura T, verificou-se experimentalmente que a concentração da espécie AB era de 0,10 mol por litro. Que cuidado você tem que tomar agora? Quando você chegar no equilíbrio para calcular o Kc, é constante em relação às concentrações molares, mol por litro. E o texto te forneceu, tem que tomar um cuidado grande. Forneceu 1 mol de A2 e 1 mol de B2. Qualquer coisa você volta o vídeo para dar uma olhadinha no texto. Perfeito? É bem fácil. De novo, 1 mol de A2 e 1 mol de B2. Só que o texto te mostra um volume de 10 litros. Olha para o texto. Você está vendo aí, ó, um volume de 10 litros. Volta para mim. Bem, mas se eu tenho um volume de 10 litros, eu tenho que tomar um cuidado. Porque quando você chegar no equilíbrio, eu te falei, é em relação às concentrações molares. E concentração molar é uma relação quantidade de matéria por litro. Concentração, que é a concentração molar, é o número de mol, que é a quantidade de matéria, dividido pelo volume em litro. Então você faz o seguinte, colocou inicialmente 1 mol em 1 mol das duas espécies, divide pelo volume fornecido. Bim, te fazer uma pergunta, vai ser sempre 10? Não, vai depender do texto. Pode ser 10, pode ser 5, pode ser 2 litros. Pode colocar em ml, dificilmente em quadro de equilíbrio eles colocam em ml. Aí você tem que saber converter. Dificilmente já coloca em litro, porque quadro de equilíbrio já é um pouquinho pesado. Fechou? Então, bem, vamos lá. Inicialmente eu tenho 1 dividido por 10, que é 0,1, que é 1 décimo. 1 dividido por 10, 1 décimo, que é 0,1 e 0,1. Aqui que tem que tomar um cuidado. Chegou no durante, você sabe que você vai consumir uma massa do comprimido para produzir um efeito, de acordo com a estequiometria. Porque nada se perde, blá blá blá, Lavoisier, chato para um caramba. Então, bem, vamos de novo. Eu tenho durante 0,1 menos x. Sempre que você consome, você está retirando um valor. Então, gente, pelo amor de Deus, não decora isso. Sempre que você está consumindo, você está retirando. Então, bem, peraí. A concentração aqui é 0,1, porque você tirou de 1 décimo, menos x. Bem, mas por que menos x? Porque de acordo com a estequiometria. Aqui você tem 1 mol. Então, de novo, 0,1, estou retirando de A2 porque ele está sendo consumido, menos x. A mesma coisa é para B2. Você achou a concentração que é 1 décimo, que é 0,1, menos x. Beleza, Binho, ok, fechou. E na produção? Na produção é 0 mais 2x. Bem, mas por que é mais 2x? Porque tem 2 mols. Você consegue perceber que A2 e B2 estão sendo consumidos a metade de AB. Ou AB está sendo produzido o dobro em relação ao reagente. Foi de boa? Então você faz isso. Não tinha nada, chegou no equilíbrio, ou na verdade no durante, você está produzindo 2x, o dobro. Bem, olha só. A pergunta é, como é que eu vou saber o valor do x? Olha para a tela. Após atingir o equilíbrio, a uma determinada temperatura T, verificou-se experimentalmente que a concentração da espécie AB era de 0,10 mol por litro. Senhores, vamos para o conceito. Equilíbrio químico é quando as concentrações ficam constantes, elas não mudam mais. Elas ficam constantes, é definição. Isso é importante. Chegou no equilíbrio, não muda mais. E o texto fala que AB atingiu o equilíbrio com 0,10 mol por litro. Se eu produzir 2x e não tinha nada, de novo, não tinha nada, efeito nenhum, e produzir 2x, e você atingiu o equilíbrio onde não muda mais a concentração 0,10 mol por litro, o 2x vale 0,10. Quando você quer descobrir essa variável, é sempre o equilíbrio te ajudando. Sempre. Então assim, ó, quadro de equilíbrio inicialmente e atingir o equilíbrio. São 2 parâmetros no texto que você precisa saber.
De novo, inicialmente e equilíbrio. Ah, bem, então peraí, eu já sei o valor do x. Claro que tu sabe, o valor do x. 2x vale 0,1. X vale a metade, 0,05. Ô, bem, agora o que eu faço? Agora você substituir. Pronto. 0,1 menos 0,05, obviamente que vai dar 0,05 mol por litro. Isso é a matemática, te ajuda. E também, né, você sabe muito matemática. Sabe, 0,1 menos 0,05, que vai dar 0,05 no equilíbrio. No equilíbrio as concentrações não mudam mais. Então você já encontrou a linha do equilíbrio. 0,05 para A2, 0,05 para B2 e com certeza foi produzido o dobro de AB. Faz sentido. Foi de boa, senhores? Pô, bem, que bacana. É para ser fácil mesmo e tranquilo. Tá bem, agora o que eu faço? Agora você precisa calcular o KC, que é o item 1. Só que eu preciso montar a expressão da constante de equilíbrio. Voltem alguns vídeos aí que tem aula de quadro de equilíbrio, tem aula de expressão de equilíbrio químico ou de constante de equilíbrio químico, tem aula de equilíbrio químico, então já te acostuma comer, brother. É só procurar no canal. Então, senhores, olha só. Resolução 1. Bem, a primeira coisa, como é que eu monto a expressão do KC? KC é sempre produto pelo reagente. É as espécies do produto dividido pelo reagente elevado aos coeficientes. Espécie do teu produto dividido pelo reagente elevado aos coeficientes. Espécie do produto, concentração do produto elevado ao quadrado. Ah, bem, por que quadrado? Dividido pelas espécies do reagente elevado na 1. A única coisa que eu tenho medo, tá aqui o reagente, né? Beleza, bem, ok. Meu medo é esse aqui, ó. É você ser induzido ao erro. Lá é o produto, não é soma. Não existe soma quando você monta a expressão, pode esquecer. Não existe. A expressão da constante de equilíbrio não existe. Então, bem, de novo, o KC é a concentração de AB ao quadrado dividido por A2 vezes B2. Foi de boa? Beleza. E agora o que eu faço? Bem, como você está calculando a constante de equilíbrio, é só substituir os valores do equilíbrio. Então, vamos lá. 0,05 para 2, 0,05 para B2 e 0,10 mol por litro para AB. Ah, bem, substituindo. 0,1 vezes 0,1. Ah, bem, mas por que tu colocou 0,1 vezes 0,1? Porque 0,1 vezes 0,1 é 0,1 ao quadrado. O AB ao quadrado. Foi de boa, senhores? Ah, bem, mas aqui só tem 0,1. É porque está ao quadrado. É 0,1 vezes 0,1. Sacou a ideia? Beleza. Bem, o dividido por 0,05, 0,05. O que eu posso fazer aqui, te ajudar na matemática, é brincar com a vírgula. Se você pegar o 0,1 e colocar a vírgula para a direita e colocar a vírgula do 0,1 para a direita, embaixo também você pode brincar com a vírgula, transformar isso aqui em 0,5. Meio. 0,5, meio. Então vai ficar 1 sobre 0,5, 1 sobre 0,5, só mexendo com a vírgula para a direita. Fechou? Isso é um esquema da matemática que faz sentido, tá? Tem um porquê, mas aqui eu só estou te ajudando. Então, se você brincou com a vírgula para a direita em cima, brinca embaixo. Então, fica 1 por 0,5, 1 por 0,5. Só para você entender, 0,5 é 1 sobre 2. Que é meio, gente. 0,5 é meio. Então, bem, peraí. 1 meio vezes 1 meio, tô vendo aqui, ó. 1 meio vezes 1 meio dá 1 quarto. Então, vai ficar 1 vezes 1, que dá 1 dividido por 1 quarto. Bem, mas o que eu faço agora para calcular esse 1 dividido por 1 quarto, que é uma divisão por uma divisão? Faz o inverso dele. Pega esse 1 quarto, faz invertido. Ah, bem, como assim? Passa esse 4 multiplicando e o 1 passa dividindo. O que está embaixo. Perfeito? Ok. Numerador e denominador, e você sabe da matemática, não se preocupar com isso. Então, bem, você tem 1 quarto. Obviamente que esse 4 vai passar para cima multiplicando por 1. Vai ficar 4. Constante, Binho, vale 4. Volta para o texto. A constante Kc para esse processo calculada a uma dada temperatura T é 4. Ô, Binho, essa é verdadeira, né? A 1 é verdadeira. Foi de boa? Ah, Binho, dá trabalhinho, dá trabalhinho. Segunda, de olho na tela. A concentração da espécie A2 no equilíbrio é de 0,05 mol por litro. Essa ficou fácil, tá, gente? Depois que você montou o quadro equilíbrio, ele está perguntando se no equilíbrio a concentração de A2 é 0,05 mol por litro. Ô, Binho, a 2 é verdadeira. Então a 1 é verdadeira, a 2 é verdadeira, a 3
De olho na tela. Um aumento de temperatura faria com que o equilíbrio do processo fosse deslocado no sentido da reação direta. Senhores, para um pouquinho agora, tá? Você, como bom estudante de equilíbrio químico, tem que saber o que é uma reação inversa, que é o reagente, perfeito? Tá voltando. E sentido direto, que é o produto. Se a reação ela é maior que zero, se você tem um ΔH maior que zero, isso quer dizer que você tem uma reação do tipo endotérmica. E se ela é endotérmica, o sentido direto é endotérmico. ΔH maior que zero, endotérmico. Então o produto vai ser endotérmico. Ah, bem, então o inverso dela vai ser exotérmica. Sim, o inverso vai ser exotérmico. Sacou? Bingo, vamos lá. Só para poder ajudar vocês. Quando você aumenta a temperatura, vai para o lado endotérmico. O sentido direto é endotérmico. Então vai para o sentido direto porque você está aumentando a temperatura. Ah, Binho, e se eu diminuir a temperatura? Se você diminuir a temperatura, vai para o lado exotérmico, que é o inverso, é o reagente. A aula de equilíbrio químico tem, deslocamento de equilíbrio também tem. Volta de novo para 3. Um aumento de temperatura faria com que o equilíbrio do processo fosse deslocado no sentido da reação direta. Se o texto fala que você está aumentando a temperatura vai para o lado endotérmico, o endotérmico é o sentido direto, tá certinha. A Binha 3 também está correta. Então as alternativas corretas são as afirmativas 1, 2 e 3. A Binha, eu quero responder. Estou de olho na tela. A alternativa correta é a letra E. São corretas as afirmações 1, 2 e 3. Viu? A Binha, deu trabalhinho. Deu trabalhinho, amigo. Você vai enfrentar isso no vestibular. Nem me preocupo mais com prova de ensino médio. Me preocupa é você entrar no ensino superior. Ah, mas estou no segundo ano. Já acostuma? Uma galera do segundo ano faz prova do Enem. Já começa a se acostumar porque isso vai cair na tua prova. Perfeito? Tá bem, o que eu faço agora? Agora você vai estudar um pouco porque eu fui.